Boa tarde, meus irmãos. Vim dar continuidade no capítulo Jó para vocês. Vou pedir para o Espírito Santo que me dê sabedoria e entendimento. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Jó 9. Jó tomou a palavra nestes termos. Sim, bem sei que é assim. Como poderia o homem ter razão contra Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre mil. Deus é sábio em seu coração e poderoso. Quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que estes percebam. Ele os desmorona em sua cólera. Sacode a terra em sua base, e suas colunas são abaladas. Dá uma ordem ao sol que não se levante, põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a grande ursa, Órion, as Pleiades e as câmeras austrais. Fez maravilhas insondáveis, prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim, toca levemente em mim sem que eu tenha percebido. Quem poderia impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá: por que fazes isso? De sua cólera Deus não volta atrás. Diante dele jazem prosternados. Diante de sua cólera Deus não volta atrás. Diante dele jazem prosternados auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe? Para escolher argumento contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não responderia. Pediria clemência a meu juiz. Se eu o chamasse e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele que me desfaz como um redemoinho, que multiplica minhas feridas sem manifestar o motivo. Se busca fortaleza e ele é o forte, se faz busca o direito, quem o determinará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ela me declararia perverso. Inocente? Sim, eu o sou. Pouco me importa a vida, desprezo a existência. Pouco importa, e é por isso que eu disse que ele faz perecer o inocente como o ímpio. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos maus, e ele cobre com um véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem, pois, é que faz isso? Os dias de minha vida são mais rápidos que um corcel, fogem sem ter visto a felicidade. Passam como as barcas de junco, como a águia que precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa, abandonar meu ar triste e voltar a ser alegre, temo porque todos os meus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado. De que me adianta cansar-me em vão? Por mais que lavasse na neve, que me limpasse minhas mãos na lixivia, tu me atirarias na imundície, e as minhas próprias vestes teriam horror de mim. Deus não é um homem como eu, a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça, pois que não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós dois. E Deus retire sua vara de cima de mim, que pôr um termo a seus medonhos temores. Então eu lhe falarei sem medo, pois estou só comigo. Jó 10. A minha alma está
gostosa da vida. Dou curso livre ao meu lamento. Falarei da amargura de meu coração. Em lugar de me condenar, direi a Deus: mostra-me por que razão me tratas assim. Encontra prazer em oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Terás olho de carne, ou vês as coisas como os veem os homens? Serão os teus dias como os dias de um mortal, e teus anos como os dos humanos? Para que procures a minha culpa e persiga o meu pecado, quando sabes que eu não sou culpado e que ninguém me pode salvar de tuas mãos? Tuas mãos formaram-se e me fizeram mudando de ideia. Me destruirás. Lembra-te de que me formaste como barro? Far-me-ás agora voltar à terra? Não me ordenhaste como leite e coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Concedei-me a vida em misericórdia. Tua providência conservou o meu espírito. Mas eis que o que escondia em teu coração, veja bem o que malditavas. Se peco, me observa. Não perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, ousaria levantar a cabeça? Não ousaria levantar a cabeça, farto de vergonha e consciente de minha miséria. Esgotado, me caças como um leão. Não cessas de desfraudar contra mim teu estranho poder. Redobras contra mim teus assaltos, teu furor cresce contra mim. E vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre? Teria morrido. Nenhum olho me teria visto. Teria sido como nunca se tivesse existido. Do ventre me teria levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias de minha vida, que ele me deixa respirar um instante. Antes que eu parta, para não mais voltar ao tenebroso país da sombra da morte, opaca e sombria região, reino de sombra e de caos, onde a noite se faz às vezes claridade. Então, Sofar de Naamã tomou a palavra nesses termos: ficará sem resposta o que fala muito, dar-se-á razão ao grande falador. Tua loquacidade fará calar a gente, zombará sem que ninguém te repreenda. Dize: minha opinião é a verdadeira, sou puro a teus olhos. Oh, se Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder, revelar-te os mistérios da sabedoria, que são ambíguos para o espírito, saberia então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretende sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu. Que farás? É mais profunda que os infernos. Como a conhecerás? É mais longa que a terra, mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela à justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade, presta atenção. Diante disso, uma cabeça oca poderia compreender, um asno tornar-se-ia razoável. Se voltares teu coração para Deus e para Ele estenderes os braços, se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigarás a iniquidade debaixo da tua tenda, então poderá erguer a fronte sem mancha, será estável sem mais nenhum temor. Esquecerá daí por diante as tuas penas, como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que meio-dia, e as trevas se mudarão na aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando em volta de ti, dormirá tranquilo. Repousaria sem que ninguém te inquiete. Muitos acariciarão teu rosto, mas os olhos dos maus serão consumidos. Para eles, nenhum refúgio. Não terão outra esperança senão seu último suspiro. João toma a palavra nesses termos. Sou mesmo gente muito hábil.
e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também um espírito como vosso, não vós sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca a Deus para que ele lhe responda, e zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade. É o modo de pensar do infeliz. Só há desprezo para aquele cuja fé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz, segurança para aqueles que provocam Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, os animais e eles te ensinarão, as aves do céu e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra e eles te responderão, e aos peixes do mar e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo e o que vive e o sopro da vida de todos os humanos, não discerne o ouvido as palavras como o paladar discerne o sabor das iguarias? A sabedoria pertence aos cabelos brancos. A longa vida confere a inteligência. Em Deus residem sabedoria e poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca. Se a soltar, submergirão a terra. Nele há força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços. Torna os juízes estúpidos. Desata a cinta dos reis e cinge-lhes os rins com a corda. Faz os sacerdotes andarem descalços e abate os poderosos. Tira a palavra aos mais seguros de si mesmos e retira a sabedoria dos velhos. Derrama o desprezo sobre os nobres, afrouxa a cinta dos fortes. Põe a claro o segredo das trevas e traz a sombra da morte. Torna grandes as nações e as destrói. Multiplica os povos, depois os suprime. Tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos num deserto sem pista. Anda às alpapadelas nas trevas, sem luz. Tropeçam como um embriagado. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardavam. Aquilo que vos sabeis, eu também o sei. Não vos sou inferior em nada, mas é como o Todo-Poderoso que eu desejaria falar. É com Deus que eu desejaria Espera um pouquinho, meus irmãos, travou aqui. É com Deus que eu desejaria discutir, pois não sois mais que impostores, não sois senão médios que não prestam para nada. Se eu pudesse guardar silêncio, tomar-vos iam por sábios. Escutai, pois, minha defesa. Atenderei aos quesitos que vos vou anunciar. Para defender Deus, irei dizer mentiras. Será preciso enganar-vos em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos, e vos arvorais em ser seus advogados. Seria, porventura, bom que ele vos examinassem? Ireis enganá-los como se engana um homem? Ele não deixará de vos castigar, se vos tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade vos atemorizará. Seus temores não vos esmagarão. Vossos argumentos serão razões de poeira. Vossas depilações são obras de barro. Calai-vos, deixai-vos, quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacero a minha carne como os meus dentes.
põe minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar, e assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isso já será a minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai, pois, meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa. Sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas 2 coisas, e não me esconderei da tua face. Afasta de sobre mim a tua mão. Põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim e eu te responderei. Ou então falarei eu, e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dar-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que esconde de mim a tua face? E por que me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha levada pelo vento? Ou aspergir uma folha ressequida? Por que queres ditar contra mim amarguras, sentenças, e querem que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade? Queres enviar aos meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar com rastros de meus pés? E ele se gasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Eu vou parar, meu irmão, minhas irmãs e meus irmãos, porque é 15 minutos que eu tiro para ler. Eu já chegou no 16. Então eu vou parar por aqui e dizendo para vocês que amanhã eu parei aqui no capítulo 13, que amanhã eu continuo com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.